Falar de reforma é falar sobre a palavra de Deus. Por isso eu leio com vocês 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas o que é que esse texto tem a ver com a reforma? Talvez você esteja se perguntando. Muitas coisas, mas a principal é o fato de que ele nos mostra a ferramenta que Deus usa para nos reformar. Na verdade, Deus não reforma apenas a sua igreja enquanto uma instituição, como foi o caso de Lutero, Calvino, que iniciaram esse processo há 507 anos. Deus se propôs a nos reformar enquanto seres humanos que foram criados à sua imagem e semelhança. Tá, mas então quer dizer que nós precisamos de uma reforma? Sim, precisamos muito de uma reforma. Uns mais, outros menos. Não é brincadeira, é claro. Todos nós precisamos de uma reforma porque o pecado nos deformou. Depois que o ser humano se rebelou contra Deus lá no Jardim do Éden, a imagem de Deus em nós ficou deformada. Por isso, muitas vezes, fazemos coisas que não deveríamos fazer e muitas vezes não fazemos coisas que deveríamos fazer. O grande segredo que foi revelado por Deus é a ferramenta que ele usa para nos reformar. Ou seja, a ferramenta que Deus usa nesse processo onde ele nos reforma é a sua palavra. Aqui está então a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Inclusive, foi por isso que certa vez Jesus disse para um grupo de pessoas religiosas, Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tá, mas o que essa ferramenta pode fazer em nós? Por ela ser inspirada por Deus, essa ferramenta nos repreende, nos corrige, nos educa na justiça, com um propósito: sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Basicamente, aqui está o processo de reforma que Deus faz em nós. Mas se essa ferramenta faz tudo isso, por que é que nós não a utilizamos com frequência? De certa forma, foi essa a pergunta de Lutero quando ele estava lendo a palavra de Deus. Por isso, então, Lutero se propôs a traduzir a Bíblia para o idioma das pessoas comuns, para que todos tivessem, então, acesso a essa palavra que nos reforma, que nos transforma. É claro que algumas pessoas não gostaram daquilo que ele estava fazendo e pediram que ele abandonasse essas ideias, mas ele permaneceu firme em seu objetivo. Por isso, um dos temas da Reforma Protestante que ficou muito conhecido é o sola Scriptura, ou seja, somente as Escrituras. Portanto, eu quero desafiar você a ler a Bíblia, conhecê-la, aprender a manuseá-la, essa ferramenta que Deus usa para nos transformar, porque ela é a sua palavra. Mas saiba que quando você começar a ler a palavra de Deus, começar a ler a Bíblia, você precisa estar atento, não é, e preparado para uma reforma na sua maneira de ver e viver nesse mundo. E aí, está disposto? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.